Um conceito também importante no estudo da hidrostática e na física em geral é o conceito de pressão. Então, para ilustrar esse exemplo, né, eu vou disponibilizar, né, no link do vídeo esse endereço, né, onde é possível assistir esse vídeo na íntegra, tá? De uma experiência que esse rapaz ele vai deitar-se aqui sobre uma cama contendo pregos bem próximos aos outros, tá? E aí vai se pegar outra cama de pregos aí, né? Colocar em cima dele, né? Os pregos, ambos aí, os de cima e o de baixo, com as pontas viradas para o corpo dele. E esse cidadão aqui ele vai subir em cima desse outro. Relembrando, não façam isso em casa, né? Para evitar acidentes, né? Lembrando que esse cara aqui, ele já fez bastante esse número, ele já está consciente, já treinou bastante, então muito cuidado, né? Quando vocês pensarem em fazer algo do tipo, tá certo? Bom, então observe, né, que ele desce aí, né, e nada acontece. No vídeo, né, mostra bem direitinho que ele conta até 20, se não me engano, né? E aí ele levanta-se, né, e não acontece nada, tá bom? Então, para a gente entender, explicar esse vídeo, vamos pegar aqui um prego, né? Esse prego aqui, eu vou exercer uma força sobre ele, né, para tentar fazer com que ele entre nesse pedaço de madeira. Observe que nesse caso aqui, né, se você já fez essa experiência, você vai perceber que vai ser bem mais fácil do prego entrar aqui do que dessa situação. Então, aplicando-se a mesma força e intensidade, a gente percebe o seguinte, que a área de contato aqui, ó, ela é uma área menor, né? Uma área de contato menor. Em compensação, é mais fácil, né, esse prego entrar aqui no tampo de madeira. Isso significa dizer que a pressão, né, foi suficientemente maior para vencer, né, e penetrar aqui nesse pedaço de madeira. Já no exemplo da direita, né, a área ela é maior e aí você vai ter mais dificuldade, né, de fazer esse prego dessa maneira entrar aqui nesse tampo de madeira porque a pressão é menor. Isso significa dizer que a pressão, né, ela é dependente da área de contato entre os objetos, né? E um exemplo disso daí, né, são alguns carros, né, que eles são projetados para esse terreno mais de areia, né, de dunas, que os pneus traseiros dele eles são mais largos, né? Você aumenta a área de contato e diminui a pressão e o carro, né, o bug, ele consegue andar mais facilmente pela areia sem perigo de atolar, né, já que a pressão sobre a areia é menor. Então, para a gente definir a pressão, observe esse prego, né, que ele está meio que torto aí, né, e se está fazendo uma força nele aqui, né, através do martelo, nessa direção aqui inclinada. E observe que essa força ela vai ter uma componente, né, se a gente decompor ela, uma componente normal, perpendicular à parede, e uma força transversal aqui, né, se a gente decompor ela aqui. Então, observe que essa força aqui transversal, ela não contribui em nada, né, para fazer o prego entrar na parede. Ela só contribui para fazer, entre aspas, ela deslizar aqui, né? Tá empurrando o prego para cá. Já essa força normal, essa componente normal, é a responsável, né, para manter e fazer com que esse prego ele penetre na parede, tá bom? Então, com isso, a gente pode dizer, né, que a pressão ela é nada mais, nada menos do que a razão entre o modo da força normal exercida sobre a superfície, né, sobre a área de contato desses objetos. Então, matematicamente, a pressão é a força sobre a área, e no SI, a unidade de pressão é o Newton de força sobre o metro quadrado, que vai se denominar, né, Pascal, tá? Que a gente vai simplificar por PA. Então, um Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado.
Essa homenagem, essa grandeza, ela se dá em homenagem ao físico matemático e filósofo francês Blaise Pascal, né? E a pressão, só relembrando, a exemplo da densidade, a exemplo da massa específica, elas vão ser grandezas escalares, tá certo? Bom, então para a gente exercitar, vamos pegar aí o exemplo 5. Um tijolo com dimensões indicadas é colocado sobre uma mesa no tampo de borracha, inicialmente da maneira mostrada em 1 e posteriormente da maneira mostrada em 2. Na situação 1, o tijolo exerce sobre a mesa uma força F1 e uma pressão P1. Na situação 2, a força e a pressão exercida são P2, F2 e P2. Nessas condições, pode-se afirmar que, pessoal, a força, exercida sobre a mesa, ela nada mais é, do que a componente, a reação. Se a gente representar as forças que atuam nesse tijolo, as forças que atuam nesse tijolo, e aqui a mesa, a gente teria o peso dele, e aqui a força normal, tá certo? Que essa força normal é a força que a mesa, faz sobre o tijolo, e a reação dela é a força que o tijolo faz sobre a mesa. Então, essa força normal, ela é igual em módulo à força peso e igual, em módulo também à força F1, porém em sentido oposto à força F1. Força F1 é a força que o tijolo exerce na mesa para baixo, e a reação dela é a força que a mesa faz sobre o tijolo. Essas duas forças são iguais em módulo, tá certo? E a força normal também em módulo é igual à força peso. Então observe que a força que atua, que o tijolo faz sobre a mesa em 1 e 2 são iguais, porque ela vai ser igual ao peso do tijolo, que é a massa vezes a gravidade, e a massa é a mesma, a gravidade é a mesma. Então aí a gente já elimina a letra D e a letra E. Agora, para a gente encontrar a resposta correta, vamos lembrar que a pressão ela depende da superfície de contato. Então observe bem, que a superfície em contato é essa parte de baixo aqui do tijolo e essa parte de baixo, que são áreas diferentes. Observe que o C, aqui a largura, digamos assim, o comprimento do tijolo é o mesmo. O que vai mudar na área, vai ser a relação entre B e A. E aqui a gente colocou de ladozinho aqui, na questão, que o B ele é maior do que o A. Então aqui a gente vai ter uma área maior. Se a área em contato do tijolo 1 é maior do que a área de contato do tijolo 2, o que é que a gente pode afirmar sobre a pressão, já que área e pressão para a mesma força são grandezas inversamente proporcional? É que a pressão, em P1, ela é menor do que a pressão em P2. Lembre lá do pneu do bug, a área maior, pressão menor. Então, se a gente olhar para as alternativas, isso daí está condizente com a alternativa de letra B.